Mudando de assunto, em 1985 os brasileiros viveram meses de incertezas sobre o futuro. Eleito presidente em janeiro daquele ano, Tancredo Neves foi internado um dia antes de tomar posse e seu estado de saúde só piorava. Cidadãos iam às ruas rezar pelo presidente eleito, enquanto José Sarney assumia o posto de forma temporária. É o que você vai ver na reportagem de hoje da série Tancredo Neves, 39 dias de agonia. Em função de exames complementares feitos, decidiu submeter o senhor presidente à nova intervenção cirúrgica que está se realizando neste momento no Instituto do Coração. Os dias de aflição continuavam e o real estado de saúde do presidente eleito Tancredo Neves era uma incógnita. Diferentes versões surgiram ao longo da internação em Brasília e em São Paulo. Apendicite, diverticulite, complicações por uma pneumonia. A hipótese de um tumor não era divulgada, mas chegou a ser admitida por médicos tempos depois. Havia, a partir de um determinado momento, infelizmente, uma certeza de que eram remotíssimas as chances do presidente Tancredo sobreviver. E aí a gente ficou vivendo uns últimos dias sem saber em que momento ocorreria a perda do Dr. Tancredo. No domingo, era um domingo, 21 de abril, a situação tinha evoluído no sentido de que todo mundo tinha o sentimento de que já não era uma questão de dias, era uma questão de horas. Em frente às câmeras, a junta médica era otimista, mas faltavam informações precisas. Ao que tudo indica, e hoje temos provas, né, a doença de Tancredo e a seriedade da doença de Tancredo era conhecida, né? E o próprio Tancredo, ao que tudo indica, adiou o tratamento para poder assumir o poder, não só em seu nome, mas em nome dos brasileiros e brasileiras. Ou seja, era preciso assumir essa presidência nesse momento tão sensível e tão delicado da história do nosso país. Tancredo sabia dos problemas que enfrentava. Evitou a ida ao hospital pelo temor da permanência dos militares. Mas o quadro se tornou insustentável, exatamente um dia antes da posse. Ele só aceita se submeter à cirurgia quando o meu primo Francisco Dornelles, que seria o ministro da Fazenda, diz a ele que o presidente Figueiredo havia concordado em passar o governo para o presidente Sarney, que não era verdade, mas foi importante para que ele permitisse ali ser operado. Nós achávamos que era uma recuperação que ocorreria, cuja recuperação dele ocorreria rapidamente, mas infelizmente não foi ao que nós assistimos. O jornalista Ricardo Couto relembra um momento histórico, a foto de Tancredo ao lado da esposa, Dona Isoleta, e dos médicos. O registro foi divulgado antes da transferência para São Paulo. E fizeram essa foto que foi visivelmente montada, né, mas que deu uma esperança para as pessoas, né? Eu acho que foi uma coisa errada. Eu acho que a ética médica não deveria permitir isso, né? O mais importante numa democracia é sempre falar a verdade. O infectologista Davi Wipp passou a fazer parte da equipe que atendia Tancredo Neves quando o presidente eleito chegou a São Paulo. O presidente Tancredo chegou numa situação grave e o que nós vimos era uma infecção sistêmica em cima de uma doença de base, que era o leiomioma. O leiomioma é um tumor benigno que teve processo infeccioso e foi caminhando durante meses. A equipe médica tentou salvar a vida do presidente eleito, mas, com a gravidade do quadro, a situação era irreversível. Teve infecção no pulmão, teve infecção sistêmica, foi exaustivamente tratado com vários antibióticos e o processo, a despeito disso, evoluiu para uma insuficiência de múltiplos órgãos.
Frei Beto, amigo da família Neves desde a infância, visitava com frequência Dr. Tancredo e Dona Risoleta no hospital em São Paulo. Então eu passei toda a tarde para o INCOR e fazíamos uma oração por ele. E eu descia no quarto, onde ele estava hospedado, no andar de baixo, terceiro andar, e orava com ele. Ele não falava, ele estava entubado, mas consciente. E eu sentia pelos olhos, e muitas vezes as lágrimas que saíam, a reação que ele tinha. Ele estava assim, extremamente gratificado com aqueles momentos de oração. Enquanto Tancredo estava no leito de um hospital, do lado de fora, a nova república tomava um rumo. A história me fez essa surpresa de colocar no meu destino a vice-presidência e a presidência da República, num momento difícil em que o Brasil atravessava tantos problemas e que eu tive que atravessar. José Sarney, presidente em exercício, comandava o país achando que em poucos dias voltaria ao posto de vice-presidente. Mas as semanas de internação de Tancredo só aumentavam. Os boatos ganhavam força e a apreensão ia de São Paulo à terra natal de Tancredo, São João del Rei. Um bom tempo aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, no Hospital do Coração, no Hospital das Clínicas. E eu ficava lá na porta, né, fazendo matéria todo dia, até um dia que o seu Frias, diretor da Folha, dono da Folha, me chamou, falou: "Seu Couto, vai para São João del Rei, que eu estou com informações de que não vai passar dessa semana." 40 anos depois, um diagnóstico sobre o que matou Tancredo Neves. Ele tinha uma fibrose de pulmão próprio de um homem de 75 anos que ficou sob suporte ventilatório muito tempo. Então, a discordância fundamental é a diverticulite, que é uma inflamação dos divertículos comum, o leiomioma, que foi um diagnóstico conseguido depois de retirada da peça onde ele tinha esse tumor benigno. Em 21 de abril de 1985, o Brasil ficaria de luto. É o que você vai ver amanhã. Eu talvez tenha sido a última pessoa a pensar que ele ia morrer. Eu achava que ele ia sobreviver.